Bom dia a todos, a todas. A gente está aqui hoje com a banca do Rudan Kinderé Cavalcante, a banca de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo. O Rudan vai apresentar o trabalho Diretrizes de Preservação do Patrimônio Edificado, estudo de caso da residência Cavalcante, em Campina Grande, Paraíba. Antes de iniciar a banca, eu quero agradecer a participação, a colaboração dos colegas, da professora, como membro interno, Tassiana Lima Araújo, que está aqui com a gente, né, colaborando como membro interno da UFCG, e o Ivanilson Pereira, arquiteto, doutorando da área de tecnologia da arquitetura da FAUD USP. Obrigado, Ivanilson, obrigada, Tassiana. E o Rudan vai ter 20 minutos para apresentar uma síntese do seu TCC. Depois, quem quiser conhecer melhor, vai ficar disponibilizado o PDF, tá? E após o Rudan apresentar pela ordem, a gente começa sempre com membro externo. Então, Ivanilson falará para algum questionamento, colocações. Em seguida, a Tassiana, tá certo? Eu posso arrematar alguns pontos e, posteriormente, para responder as questões, para se colocar o Rudan. Então, a gente vai dar um tempo, a gente pode fazer uma videochamada pelo celular, pelo WhatsApp, eu, Tassiana e Ivanilson, a gente se reúne para deliberar a nota e volta para a sala para dar o parecer final, tá joia? O Rudan anota tudo que for observação dos professores e dos convidados, tá certo? Para, no final, Rudan, tu se colocar, tá bem? Bom, são 8h07, então a gente vai começar. Rudan, é contigo agora. Certo, eu vou cronometrar aqui. Bem, pessoal, bom dia a todos. Né? Eu me chamo Rudan Kinderé Cavalcante. O trabalho de conclusão de curso que irei apresentar aqui traz como título Diretrizes de Preservação do Patrimônio Edificado, estudo de caso da residência Cavalcante, em Campina Grande, Paraíba. O trabalho teve como orientação a professora doutora Alcide Afonso, e ele foi produzido no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFCG. Como objeto de estudo, então, é a residência Cavalcante, né, e localizado no bairro Lauritzen, aqui na cidade. Como objetivo geral, o trabalho tem como formular subsídios e diretrizes primárias de preservação e conservação para a residência Cavalcante, visando oferecer um referencial prático para a gestão do patrimônio edificado em risco em Campina Grande. Como objetivos específicos, e nós temos, primeiramente, analisar o estado arquitetônico da residência de valor patrimonial, a partir de estudos de anamnese, identificar possíveis alterações realizadas ao longo do tempo que afetam sua integridade arquitetônica, mapeando as patologias construtivas e, por fim, estabelecer subsídios teóricos e diretrizes técnicas primárias de preservação, avaliando o potencial de reuso adaptativo para o imóvel. Essa pesquisa tem como justificativa 3 vertentes. Né? Primeiramente, o valor autoral e o vínculo pessoal, já que, além de ter sido projetada, né, pelo arquiteto Geraldino Duda, soma também o fato do meu vínculo afetivo, objeto de estudo, uma vez que a casa pertenceu ao meu avô. Né? Então, essa conexão, né, pessoal me fez buscar uma solução que garanta a permanência, né, da memória familiar e do legado arquitetônico também. Né? A segunda vertente seria o ineditismo, a lacuna de pesquisa,
uma vez que as abordagens anteriores sobre o objeto de estudo eram mais gerais, eram mais históricas, né? Então, este trabalho, ele inova a oferecer um diagnóstico patológico e um prognóstico detalhado também, né? O que não havia sido feito até então. E, por fim, a terceira e última vertente seria da contribuição acadêmica, já que a pesquisa reforça o valor patrimonial da arquitetura moderna, como também se torna relevante diante do estado de conservação de alguns exemplares, né, que corre risco de demolição ou mercantilização, né, enfim. A metodologia adotada foi a análise das dimensões do objeto arquitetônico, feita a partir de Afonso, em 2019, que, por sua vez, também foi fundamentada em contribuições de Marfus, Frampton, Billy Gaston e Tinoco, onde ela faz um somatório, na verdade, de investigações que visam caracterizar o objeto arquitetônico a partir de 7 dimensões, né? Então, analisada, por exemplo, a história geral da obra, suas normas, sua concepção espacial externa e interna, a sua construção, a sua forma e a sua função também. E aqui no lado, no quadro ao lado, né, a gente percebe que para cada dimensão dessa, né, foram definidas as palavras-chave que funcionam como temas principais e que também orientam a discussão, né, como também há um conjunto de procedimentos metodológicos que visam justamente buscar, né, e atingir o cumprimento de cada dimensão dessa. O trabalho foi estruturado em 5 capítulos, né, para garantir uma transição clara entre a teoria e a proposta, né, de ação. E, primeiramente, temos o capítulo 1, que é o aporte teórico, que estabeleceu a fundamentação conceitual e a ética da pesquisa. Em seguida, temos o capítulo 2, que é um contexto histórico, e o capítulo 3, que é a anamnese, que nos deram a base analítica, permitindo contextualizar e caracterizar a residência Cavalcante. Em seguida, o capítulo 4, que é o diagnóstico, onde foram investigadas as vulnerabilidades tectônicas e onde foi confirmada, né, o estado atual da edificação. E, por fim, o capítulo 5, que é o prognóstico, onde os problemas percebidos, né, foram transformados em diretrizes concretas, né, de correção, de prevenção e reuso, né, se sintetizando, assim, o plano de gestão para a longevidade do patrimônio. E começando então pelo aporte teórico, né, que se ancorou em 3 eixos essenciais, né, que foram as palavras-chave adotadas, tanto por mim como pela minha orientadora também, que seria a arquitetura moderna, onde o entendimento dos conceitos e ideais de arquitetura é estabelecido por autores como Montaigne, Frampton, Benévolo e Segal. Em seguida, abordou-se o patrimônio moderno edificado para definir o valor do exemplar, utilizando as análises, principalmente de Segawa e Schoer, além de confrontar, né, essa visão com as bases éticas clássicas, como a Carta de Veneza e os escritos de Brand, que define a essência do que deve ser preservado. E, por fim, o eixo de preservação, documentação e conservação, que guiam a proposta de intervenção, né? E onde as diretrizes elas são balizadas desde os primeiros documentos, com as cartas de Atenas, né, até a ética contemporânea de Kew e Carbonara, né, que são essenciais para a gestão e a proposição, né, de um futuro sustentável para o objeto de estudo. No capítulo 2, nós entramos no contexto histórico, onde a análise começa no processo de reestruturação urbana de Campina Grande, que, após o auge do algodão, né, começou a surgir a consolidação de novos vetores de crescimento
e uma busca por uma linguagem arquitetônica compatível com a modernidade da época. E aí, esse cenário pós-1950, né, a década de 50, viu a ascensão dos chamados agentes dessa consolidação, onde a cidade importa diferentes arquitetos que contribuíram para a configuração urbana e para a diversidade tipológica da cidade, né? Principalmente profissionais, como eu coloquei aqui, recém-formados da Escola de Belas Artes de Pernambuco, que depois foi rapidamente assimilada por vários profissionais locais, entre eles Geraldino Tuda. E aqui nós temos algumas obras que ilustram a influência desses arquitetos, né, tanto de fora, como locais também, na organização espacial da cidade, né? No entanto, o valor histórico de alguns exemplares, em específico, está hoje sob um cenário de risco, porque a principal ameaça é a pressão especulativa, né, como demonstra as análises de Costa, onde o mercado busca sempre maximizar a densificação, né? Isso eleva o valor do terreno e, consequentemente, torna a residência Cavalcante, por exemplo, mais vulnerável, né? E essa lógica também reflete o conflito central analisado por Joé, onde o valor de troca do terreno supera o valor patrimonial do edifício. E no eixo legal e técnico, a fragilidade reside na ausência de uma proteção efetiva, já que muitas dessas obras não têm proteção e nem tombamento, né, o que Contrim associa à falta de inventário e conhecimento oficial, né? Então, essa lógica, aliás, essa lacuna legal facilita a descaracterização e o abandono, né? Então, a gente vai para o capítulo 3, que seria a anamnese, que faria a caracterização da residência Cavalcante, começando então com a dimensão histórica, onde é feita uma análise da trajetória do arquiteto responsável pela obra, que é Geraldino Duda. Sua autoria desse projeto é comprovada por três pontos principais. Primeiramente, que a casa se encaixa claramente no estilo arquitetônico do arquiteto, construída em 1964, poucos anos depois do Teatro Municipal. E, em segundo lugar, a planta foi aprovada oficialmente pelo TBU, né, que era o órgão onde Geraldino trabalhava, e, por fim, a memória familiar, né, a partir do proprietário, que é o meu avô, José Cavalcante, que passou essa história para os filhos e para os netos e tudo mais, que confirma que toda a ideia e o desenho da casa vieram dele, né, vieram de Geraldino Tuda. Na dimensão normativa, foi analisado que o imóvel se localiza na zona de qualificação urbana 2, uma área que, em tese, valoriza o patrimônio cultural, incentiva o uso misto. Ela também está regular em conformidade com o Código de Obras, no entanto, né, revela um paradoxo de vulnerabilidade, que eu chamei no trabalho. Porque, embora a zona preveja a valorização do patrimônio, a residência não possui nenhum tipo de instrumento de salvaguarda legal, né? E aí essa ausência cria um risco, já que o terreno possui um potencial construtivo inexplorado, né? Porque apresenta um índice de aproveitamento de apenas 0,48, sendo que o máximo é 5,5, né? Como a gente vê na tabela, então isso é bem preocupante. Na dimensão espacial externa, foi visto que a casa está implantada em um lote de esquina de 784 metros quadrados e com área construída de quase 380, né? Então, um lote bem considerável, né? Digamos assim, um bairro historicamente valorizado também, que é o Lauritzen. E a leitura do uso do solo confirma que uma certa hegemonia residencial, né? Mas a presença de prédios no entorno já indica o uso da verticalização.
né, reforçando essa vulnerabilidade da casa que eu comentei já. Então, sua localização tende a ser bem estratégica para o mercado e, consequentemente, bem vulnerável, digamos assim. Na dimensão espacial interna, a gente analisa que o pavimento térreo funciona como a base de serviço, uma área de apoio, logística e garagem, e uma área livre de pilotis também, o que demonstra que o projeto original já contemplava um potencial de expansão funcional no futuro, que de fato aconteceu, né? Anos depois, com a construção de apartamentos para a renda familiar mesmo assim. Então, isso já entra na dimensão funcional da residência também, né? Ao longo do tempo. E no pavimento superior, que é o volume principal e original até hoje, a planta mostra uma setorização com áreas íntimas, sociais e de serviço que são bem delimitadas também. Na dimensão tectônica, eu coloquei algumas imagens da estrutura de suporte, né, evidenciando o concreto armado, que revela a matriz modular e seus tipos balanços. As peles que criam esse contraste de alvenaria com a transparência das janelas de vidro e venezianas de madeira, a materialidade interna, com os pisos de taco, a rampa e os seus corrimãos, que são quase, digamos assim, elementos históricos, né, que articulam os volumes. E, por fim, a cobertura plana, que reforça esse sentido de horizontalidade, né. Na dimensão formal, eu utilizei o conceito de forma pertinente, como diz Imafuz, né, para articular essa análise através do quaterno contemporâneo. Né, em utilitas, a volumetria segue a função, né, ou seja, a forma segue a função. Em lugar, observamos a interação do volume com o entorno, que é manifestada nesse jogo dinâmico de planos. Em firmitas, a engenharia estética é o destaque, né, onde essa questão do rigor construtivo define o conceito de beleza. E em venustas, o valor estético reside na plasticidade controlada e nessa composição meio assimétrica e leve, né, também. Na dimensão de conservação, foi analisado que a casa está sob espólio de herdeiros até hoje, né, e que há um vínculo afetivo, familiar, para preservar a autenticidade estética do pavimento superior. No entanto, essa integridade formal, digamos assim, meio que contrasta com a conservação física externa, né? Além da colocação, como a gente vê, por exemplo, nas fotos das grades, que por motivo de segurança do bairro e tudo mais, a fachada meio que demonstra um resultado de uma negligência na manutenção, né, com um desgaste visível. E aí, com isso, a gente entra no capítulo 4, que seria o diagnóstico, onde são mostradas as fichas de identificação de danos, né, pelos problemas mais visíveis e imediatos. Primeiramente, a costa negra, nas superfícies externas, mostrando que há sim um acúmulo severo de poluição e umidade. Em seguida, a corrosão metálica nas superfícies externas, aliás, nos corrimãos e grades. A vegetação invasora que cresce na laje da cobertura, o que indica uma falha crítica na impermeabilização. A presença de fissuras estreitas em pontos localizados na edificação, a corrosão da armadura ativa, né, sobretudo nas lajes de balanço. E, por fim, o vandalismo, por pichação, que é um problema que aconteceu recentemente, né, que ataca, sobretudo, a valorização estética e patrimonial. E aqui é um resumo através da tabela de conservação e o gráfico de manifestação cronológica, onde mostra que a maior parte, né, dos elementos estruturais, como vigas, lajes e cobertores, estão classificados entre ruim e regular, né, com patologias de correção da armadura, infiltração e desagregação
mais evidências, né? E o gráfico de percentual traduz isso em números, né? Onde 40% das manifestações são concentradas na estrutura e 35% nas vedações e nas pedras. E aí, com base nesse diagnóstico, que atestou um risco sistêmico, digamos assim, o prognóstico que eu propus seria mais um plano de ação dividido em 3 categorias, né? A primeira seria as diretrizes corretivas e prioritárias, e segundo seria as diretrizes preventivas e funcionais, onde seria implementado o plano de manutenção programada, e, por fim, as diretrizes de reuso adaptativo. Então, as diretrizes corretivas e prioritárias ficaria principalmente em estabilizar a estrutura, tanto lajes e, enfim, onde a recuperação do concreto armado seria feita seguindo o rigor da ABNT NBS 212 e o protocolo técnico feito pelo professor Helene, né, também teve um foco na cobertura para garantir a durabilidade dos reparos e eliminar a fonte primária de filtração. E com isso, corrigindo também o escoamento e criando tipo um dreno funcional, conforme a ABNT BR 9575. E, por fim, os elementos metálicos, tanto de corrosão, de corrimãos, como de grades, onde a intervenção seria o tratamento e retoque da pintura anticorrosiva, né, visando restaurar a segurança funcional das áreas de segurança. Nas diretrizes preventivas e funcionais, aqui do lado, né, o foco principal seria implementar o plano de manutenção programada, a partir da NBR 5674, que transformaria o cuidado da casa de reativo para preditivo, né, a partir de uma rotina específica, periódica, tanto mensal quanto trimestral, semestral e anual, enfim. Tudo isso para evitar que as patologias retornem. E, para finalizar, as diretrizes de reuso adaptativo, que são estratégias que eu estou propondo, né, e a longo prazo, que confirmaria como uma opção viável, né, para a sobrevivência do imóvel, e tendo como objetivo principal de neutralizar o valor de troca, né, do terreno, transformando o risco existente em um ativo rentável para o espólio de herdeiros, por exemplo. E isso sendo compatível também com a tipologia da casa e aplicando a ética da reversibilidade, né, como skill, garantindo que todas as adaptações funcionais sejam mínimas. Né? E, para finalizar, esse prognóstico foi elaborado um diagrama síntese, né, de todas essas diretrizes, onde traduz todo o plano de ação em um roteiro de 3 fases. Né? Primeiramente, a fase de emergência de curto prazo a imediato, né? onde o foco seria a estabilização do concreto e a estanqueidade da cobertura. Depois, a fase 2 de implementação, que seria de médio prazo, né? onde se concentraria na compatibilidade e na valorização estética. E, por fim, a fase de sustentabilidade, né? A fase 3, onde seria um direcionamento na sobrevivência da casa a longo prazo através do plano de manutenção programada, que eu comentei já, e sempre com o objetivo de prevenir a recorrência das patologias, né, e garantir a durabilidade desses reparos. Né. E, com considerações, então, o trabalho confirmou a relevância da resistência Cavalcante como patrimônio natural moderno, mas o diagnóstico revelou uma crise estrutural iminente, né, com corrosão da armadura ativa, potencializada pela negligência na manutenção. A existência de um apego sentimental da família garantiu a integridade material do pavimento superior, principalmente, e exigindo que uma possível intervenção futura siga a ética da intervenção mínima, né, balizada por Kiel. E
prognóstico feito defende o reuso adaptativo como uma opção viável possível para neutralizar, né, o valor da troca, provando que o restauro é factível, né, e economicamente sustentável, desde que o plano de gestão, né, e a intervenção técnica sejam imediatos. E essas foram as referências principais que eu adotei, né, nesse trabalho. E obrigado. É isso. Parabéns, Rudan. O tempo também foi quase certinho, passou pouco, tá? E agora eu passo já a palavra para o nosso membro externo, o arquiteto Ivanilson Pereira. Tá dando para escutar direito, né? Tá. Então, primeiro, mais uma vez, né, eu agradeço o convite, né, ao Rudan e à Caqui por estar participando dessa banca. É sempre muito bom, né, a gente ter retomar esse contato, né, com o lugar que estudou, e principalmente tratando de objetos a qual a gente já vinha, né, tendo contato na graduação, e aí ver o desdobramento que esses trabalhos foram tomando, né, e que produtos eles foram gerando. Eu acho bem importante, né, a gente ter essa ponte e também, começando a falar sobre o trabalho do Rudan, até começar parabenizando, né, não só pela escolha do tema, que realmente eu achei muito interessante você ter resgatado esse tema, principalmente relacionado, né, com o seu vínculo afetivo com a residência, e aplicando, né, uma metodologia a qual também você trabalhou na sua graduação. Então, mostra esse vínculo de é, é, como a formação, né, contribuiu para você dar uma contribuição efetiva na sociedade, que é o que a gente preza tanto na nossa profissão, né, ter esse olhar mais prático, esse olhar mais direcionado. E o seu trabalho como um todo, eu achei ele muito bem estruturado, muito bem organizado, né, inclusive parabenizar também pela escrita. Eu acho ele muito bem escrito, muito bem feito, assim, coloquei poucos erros de ortografia, então, achei as ideias bem claras, bem articuladas, a mensagem é bem direta, e outra coisa também, eu achei que tem uma maturidade muito boa também, então, na parte conceitual, você conseguiu deixar claro muito bem as suas palavras-chave, conseguiu fazer uma síntese bem amarrada, né, junto com a sua orientadora do que você queria mostrar, sem precisar ficar enrolando muito, sem ser muito prolixo. Então, eu achei que ficou bem estruturado nisso. E as observações que eu vou passando para você são mais coisas pontuais do olhar de justamente de quem vem como avaliador externo, né? Então, às vezes são dúvidas, às vezes são apontamentos que você pode ajudar a esclarecer melhor e refletir melhor junto para essa revisão do trabalho final. E antes de começar também, eu destaquei até uma frase que eu achei bem interessante, que você colocou nos seus agradecimentos, né? Que você colocou assim, que o maior ganho da sua jornada foi você ter tido um aprofundamento da sua visão crítica. E isso eu achei bem interessante você ter posto isso, porque realmente mostra o quanto você já está começando a adquirir isso cedo, né? Porque geralmente a gente começa a ter essa visão mais crítica muito tempo depois, né? A gente vê que tem muita gente na pós-graduação, gente como professor, que às vezes não tem essa maturidade de ter uma visão crítica, fica muito preso ainda naquela visão mais analítica, naquela visão mais histórica. Então, você ter tido essa preocupação de ter utilizado essa metodologia analítica de anamnese de diagnóstico, mas ter conseguido já começar a inserir a sua visão crítica, eu achei muito importante, desde já, enquanto um trabalho de conclusão de curso. Mas vamos lá, sem enrolar muito, né? É, na sua introdução, eu achei que está tudo bem direto, bem claro, a estrutura básica, né, de objeto, justificativo e tal. Eu só coloquei uma pontuação nos objetivos específicos, porque no seu terceiro objetivo, quando você fala de estabelecer subsídios teóricos e diretrizes primárias de preservação,
eu achei que eu entendi o que você quer falar, só que eu achei que a redação ficou muito semelhante com o objetivo geral, até os próprios termos, sabe? Por exemplo, os subsídios, diretrizes. Então, eu achei que para não ficar tão próximo do que não ficar tão semelhante ao objetivo geral, só tentar mudar a redação para que ele fique como se fosse realmente um desmembramento do objetivo geral, que ficou bem mais claro no primeiro e no segundo. Então, como os objetivos geralmente são essa base, né, que todo mundo dá mais atenção e realmente é o que você busca mais dentro do trabalho, eu acho que é só mais tentar explicar melhor essa parte das diretrizes, porque realmente ficou bem dividido, você colocar cada objetivo para cada etapa, mas é só mais esclarecer um pouco melhor na redação desse terceiro. Na metodologia, que você começa a introduzir nessas etapas de contextualização, de caracterização, é, a única observação que eu tinha posto foi para quando você trabalha a parte de que você vai falar sobre Tinoco, sobre as filhas, mapa de danos, você só explicar brevemente que a forma como você utilizou a metodologia da análise foi através da análise visual, porque isso é um dos campos que a gente trabalha, né? Porque a metodologia de Tinoco como um todo, ela é bem mais ampla, né? Trabalha com ensaios, com exercícios práticos. Então, como você detalhou, né, como é que Tinoco trabalha, como essa parte da experimentação, você só vai explicar direcionado melhor o trabalho, que a sua análise ela é visual e ela tem como resultado as fichas de danos, mapas de danos, que não desmerece nem diminui o seu trabalho, ela só mostra que é uma etapa preliminar que é feita para que a gente consiga justamente ter essa visão geral para começar a intervir mais direcionado. Então, é só mais essa ideia de você introduzir isso para que não conduza a pessoa ao erro, de achar que, mas chega lá no final, ele não fez ensaio, não fez nada. Não, mas é porque o escopo do seu trabalho, ele foi direcionado para fazer esse tipo de análise. Então, é só mais deixar essa questão mais amarradinha. As dimensões, claro, né, a metodologia já bem mais amarrada, então acho que ficou mais fácil de entender tudo. Só um ponto que eu coloquei foi na dimensão da conservação, que é um ponto, inclusive, que aqui a gente bate muito, né? Que essa dimensão, ela sempre tem dois pontos muito importantes. A gente trabalhar, claro, a conservação física, mas tem o pilar da gestão também. Então, acho que você só citar esse outro pilar, que eu acho que você colocou bastante sobre a conservação física, sob o olhar das cartas patrimoniais, né, de Borra, de Veneza, e a questão das patologias, mas só complementar aí rapidinho que essa dimensão ela também tem esse olhar para o lado da gestão, né, quando a gente vai tratar, e é justamente o seu trabalho tem esse aporte de trazer essas questões diretrizes, então tem algo de gestão muito forte. Então, acho que trazer só esse diálogo com as dimensões vai deixar ela mais concisa. Deixa eu continuar aqui. Como eu tinha mencionado com você, né, o aporte teórico, que é esse capítulo 1, eu achei ele bem conciso, bem feito. Achei que você trabalhou com os autores certos, trabalhando com os conceitos certos também, isso é bem importante. E o fato de você também trazer no item de, quando você começa a trabalhar sobre o modernismo brasileiro, trazer esse panorama geral, que claramente é uma coisa muito difícil de ser feita, né, em um trabalho de conclusão de curso, porque a gente sabe que é um recorte muito amplo, mas você conseguiu destacar os pontos principais, né, de como esse movimento ele foi se materializando, e aí você está no caso, né, de Brasília, de Minas, o caso de São Paulo, com a casa do Warszawski, e aí eu até coloquei também só uma observação para você, não sei, você veja, ou você colocar como nota de rodapé, não sei, quando você começa a discutir um pouco sobre a questão do Cobogó, né? E, e aí trazer esse paralelo também com o Nordeste brasileiro, né? Que a gente que aqui também sabe muito bem disso, né? Que a gente sempre está trazendo muito essa questão à tona de colocar o Nordeste no mapeamento do moderno brasileiro, porque faz parte também. Então, a Escola do Recife foi muito pioneira nisso, né? Então, quando você começa a citar, né, Warszawski e tal, e Recife também estava nesse movimento também. Então,
eu acho que trazer só um parágrafo ou dois, mostrando que nesse recorte do Brasil, o Nordeste também tem esse protagonismo através da Escola do Recife. E aí, inclusive, você falou, né, sobre o Cobogó, sobre essa importância dessa solução para a arquitetura moderna. Então, eu acho que a gente, enquanto nordestino, tem essa função também, né, de cada vez mais ficar batendo, mapeando o Nordeste nesses trabalhos para que mostrar isso, né, que dentro desse cenário nacional, o Nordeste também teve esse papel de importância nessa definição desses critérios. Deixa eu continuando aqui. É, no capítulo que você começa a trazer agora, o contexto histórico, eu estou pegando aqui as coisas principais. Um ponto que eu anotei aqui é de uma coisa bem importante, que você, inclusive, retoma várias vezes durante o trabalho, que é quando você vai trabalhar a questão da vulnerabilidade da residência mediante o contexto que ela está inserida, né? Que você trabalha muito isso, sobre mostrar como a pressão imobiliária ela está agindo sobre aquilo ali. Quando eu comecei a ficar lendo, eu fiquei até refletindo também, né? Que é uma coisa bem, que você até citou, realmente até uma dualidade nisso, porque por mais que esse argumento exista, que faz sentido de você ter grandes lotes, e esses lotes eles não têm um adensamento construtivo, que isso enfraquece, né, a questão do índice de aproveitamento, por outro lado, ainda pelo menos apresenta um ponto positivo, que é justamente de você ter áreas disponíveis para trabalhar intervenções, seja, sei lá, como anexos, como volumes separados, para não justificar você ter que demolir a casa para fazer uma coisa no lugar. Então, eu acompanho muitos trabalhos que o pessoal do grupo faz, né, sobre isso, sobre você fazer volumes junto com as residências, trabalhar com hotéis, com spas. Então, eu vejo que essa questão dos grandes lotes, por mais que tenha esse problema da baixa densidade, ela ainda traz esse benefício de você ainda conseguir ter a área para fazer as intervenções, porque tem muitas cidades, centros históricos, por não ter mais áreas, eles acabam tendo que fazer aquele fóssil histórico, né, de demolir a residência, deixar só a fachada, porque justificam isso, que não tem onde colocar a construção nova. Então, eu acho que eu achei interessante até, eu fiquei pensando sobre essa dualidade que também pode existir sobre esses terrenos, de você também ter ainda essa possibilidade de incluir esses espaços. É, quando- na- Passando para a parte da anamnese em si, eu só destaquei também aqui uma observação, quando você trabalha sobre a abrangência de Geraldino Duda sobre outros lugares, né? E aí você citou o caso de João Pessoa, de Natal, de Caruaru. E aí eu até coloquei aqui do trabalho que a gente fez recente sobre Patos, né? Que a gente acabou mapeando uma obra de Geraldino Duda lá em Patos, que foi o Hotel JK. Então, acho que já fica mais uma cidade aí para acrescentar para você ter mais justificativa ainda para abranger essa atuação de Geraldino Duda sobre outras cidades. Achei muito legal você ter conseguido feito esse resgate sobre é, mostrar justamente a atuação de Geraldine enquanto desenhista, e aí você ter essa imagem do engenheiro por trás e as documentações oficiais mostrarem o papel dele, mas você ao mesmo tempo fazer essa conexão de que Geraldino tinha uma linguagem projetual que dialoga com a casa e que existiam fontes orais, fontes da família que tinha essa comprovação, que eu achei bem interessante, que inclusive quando eu postei a sua arte do TCC lá, divulgando, teve duas pessoas que me perguntaram, mas de quem é essa casa? Porque justamente eu acho que tem esse desconhecimento do autor, justamente às vezes, as pessoas não têm a comprovação técnica lá nos papéis. Então, eu acho que você ter trazido isso no teu TCC, eu acho que é um dado muito importante que vai ficar aí como fonte de pesquisa. É, Chegando na parte mais técnica, né, da análise espaciais, eu gostei muito da representação gráfica do teu trabalho. Eu acho que ele está bem ilustrado, ele está limpo, ele não tem ele está sem excessos e está bem claro, né, tanto os mapas quanto os esquemas. Eu só coloquei algumas observações que a gente que trabalha com essa dimensão, tanto fica trabalhando tanto, a gente acaba tendo alguns olhar mais apurados para tentar deixar mais claro às vezes o que você quer falar, que você quer falar.
por exemplo, quando você está trabalhando com a dimensão espacial interna, e aí você tem a imagem da planta, como no seu texto você trabalha muito o discurso da setorização, porque tais setores articula com tais, tais e tais, a gente sempre, às vezes, junto com essa análise, traz aquelas manchas, né, de zonas por cima das plantas, que no seu caso você apresentou isso, mas colocou bem mais lá para frente. Então, acho que nessas suas plantas baixas da dimensão espacial, você poderia já colocar algumas manchinhas claras por cima, mostrando essas zonas, porque o seu texto trabalha muito isso. Ele fala, a casa é bem setorizada, os núcleos não se cruzam, a questão do diálogo com o térreo e com o superior. Então, para quem está lendo, já vê do lado da sua planta e já entendeu o que você está falando sobre essas questões dos setores. E, e, e quando você traz os gráficos, né, que vão complementar isso com análise de conforto climático, de adaptações climáticas, do comportamento, né, dos ventos e tal, eu achei bom você ter resgatado os dados do sistema Projetil, e como você utilizou eles, e eles já são dados prontos, eu até recomendei aqui você colocar mais um, que eu acho que é bem importante também, que é o daquele de índice pluviométrico, que a gente mostra como os percentuais de chuva eles vão se interferindo ao longo do tempo. Como o seu trabalho, né, trabalha muito essa questão da coberta, da questão da mudança das águas, eu acho que isso é um discurso que a gente está trabalhando muito hoje, né? De como esses projetos eles precisam às vezes ter esse diálogo com as mudanças climáticas. E uma delas é justamente o aumento dos índices de chuva. Essas coberturas muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Inclusive as patologias que você mostra, muitas delas está associado diretamente à questão pluviométrica da cobertura. Então, eu acho que esse gráfico a mais, ele traria esse dado importante. Deixa eu ver aqui o próximo. Hum, na dimensão tectônica, eu fiquei com uma dúvida também, que eu não consegui traçar o nexo que você tentou fazer com a questão da topografia, né? Eu fiquei até na dúvida porque ele apareceu aqui, porque geralmente é posto lá junto com a dimensão espacial externa. Mas aí eu fiquei até uma questão sem entender mesmo, se você tentou justificar, né, a questão da malha, de como essa estrutura assim, se adaptou no terreno. Não sei, eu acho que ficou, para mim não ficou claro ainda o diálogo, que eu acho que você pode trazer a topografia aqui sem problema, mas eu acho que só tentar deixar mais claro o que você quis passar. Se for uma questão de como essa estrutura se adequou no terreno, não sei. Eu acho que só tentar explicar isso. Eu acho que talvez seja isso que você até falou na sua apresentação sobre a questão do pavimento térreo e tal. Mas como você trouxe ela um pouco depois, na questão da dimensão tectônica, só deixar mais claro porque você optou por trazer ela aqui. É, deixa eu ver aqui. Pronto. Questões mais pontuais eu vou passando, porque aí quando você receber o arquivo com as observações, você vai corrigindo isso mais direito. Mas deixa eu ver aqui agora inclusive, você trouxe o zoneamento na dimensão funcional, que é, eu acho que se você juntar isso aqui com a dimensão espacial interna, vai ficar menos confuso, para não confundir tanto a dimensão funcional com a análise mais de espaço mesmo. Porque, como a dimensão funcional tem aquele outro olhar, né, de você trabalhar com as funções pragmáticas, sintática e semântica, de ver o uso e tal, eu acho que pode ficar mais organizado quando você reajustar essa questão do zoneamento, para ficar cada coisa no seu eixo, né? Eu vou passando agora para a parte do diagnóstico, é, que também ficou muito bom a representação das feeds, né? E tanto a questão gráfica quanto a questão das fotografias. Eu acho que essa questão de ter acesso à obra ajudou muito a mostrar esses problemas. E eu fui traçando também só algumas questões pontuais, como, por exemplo, nessa primeira feed, que é de Costa Negra, eu pus uma observação também, porque, claro, assim, você teve mais proximidade com a obra, teve mais contato, né? Então,
a gente que está avaliando tem experiência só pelas imagens, então não tem tanto aprofundamento quanto você deve ter. Mas eu só fui colocando algumas questões que eu fiquei na dúvida, essa patologia é isso, mas será que ela poderia ser isso também? E nessa daqui eu coloquei, você diz que é crosta negra, mas eu fiquei refletindo também, mas será que, como você cita no texto, que foi uma manifestação mais superficial, será que ela não poderia ser uma patologia de sujidade? Porque a crosta negra, ela começa a interferir, é uma alteração físico-química mais no material degradado. E a sujidade, ela é mais superficial, né? É aquela aderência da sujeira sobre a superfície, que aí com uma fácil limpeza você consegue retirar. E aí no seu texto, eu fiquei na dúvida sobre se é um ou outro, porque na própria descrição do que é, você já começa citando que é a superficial, mas depois também menciona sobre essa questão da alteração físico-química. Então, é só clarear essa questão dos conceitos. Nessa de corrosão metálica, como você colocou que os componentes são os corrimãos e os guarda-corpos, e aí quando você trabalha o sintoma, você coloca placas de argamassa armada soltas. E aí eu fiquei pensando também, se essa FIDE você está trabalhando só com esses componentes metálicos de guarda-corpo, ou se você está se referindo também à corrosão metálica já da estrutura, das placas. Porque tem uma outra FIDE na frente que você trabalha, né, sobre a corrosão de estruturas. Então, eu não sei se foi só um ajuste aqui, ou se você está trabalhando só de fato com o guarda-corpo dessas patologias. Deixa eu ver aqui uma próxima. Uma outra que eu anotei foi essa FIDE 4, que você trabalhou como destacamento e perda de aderência. E eu coloquei também mais uma questão, que é o seguinte: tem uma outra patologia, né, que também usa destacamento, né, que é como se fosse um descascamento, que é por um outro motivo. O que você está trabalhando aqui é aquela patologia, né, que quando a oxidação da ferragem, ela acaba se expandindo a sua seção e ela expulsa esse recobrimento. Mas, assim, pelo menos pelo que eu consegui ver, assim, pelas imagens, tem uma outra patologia que é mais superficial, que não é tanto de estrutura, que é relacionado ao revestimento mesmo, que é quando, por exemplo, toda estrutura, ela tem esse fluxo de água pela superfície. E aí, às vezes, quando a gente utiliza alguma tinta, algum revestimento hidrofóbico, como se fosse como uma tinta acrílica, ela fica meio como se fosse uma película plástica e não deixa com que a água passe pelaquela superfície. E isso gera o quê? Isso faz com que comece a gerar essa bolha, porque a água não consegue sair e ela acaba descascando, nesse descamamento. E aí eu coloquei essa descrição no trabalho para tentar só entender qual desses dois fenômenos estava acontecendo aqui. Se era esse mais superficial, de fato, atingir só o revestimento, ou era algo mais interno, de danificar realmente a estrutura. Ou também você tem os dois, mas aí fica mais organizado cada um na sua, né? Que você trabalha mais para frente também, que eu acho que é a FID 6, que mostra aquelas corrosão de armadura por baixo da rampa. Que aqui realmente é esse sentido que você colocou, de que essa oxidação do ferro ele acaba expandindo sua seção e faz esse desplacamento da superfície. Hum, Na feed acho que é uma das últimas já que eu trabalho, que é a feed da pichação, eu só coloquei também mais um acréscimo na questão dos fenômenos, né? Porque um, a pichação, ela além de ter a degradação estética, né, e desse valor, ele tem ainda um fenômeno químico sobre os materiais, que isso é bem sério também, porque a gente enfrenta isso muito lá na FAUD, né? Que é o quanto a gente acaba tendo que degradar o material para conseguir limpar as pichações, porque às vezes é uma degradação tão forte sobre o material que você acaba tendo que ter vários desgastes para conseguir recuperá-lo. Então, por mais que a gente veja assim como uma manifestação estética sobre o patrimônio, mas isso tem uma degradação química muito forte sobre o material.
e que isso ajuda a justificar o porquê isso é uma patologia, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam assustadas. Ah, mas isso aqui é manifestação artística, mas isso aqui é expressão de arte, isso aqui usa muito esse discurso na FAUD, né? Mas a gente tem que ver também o quanto isso aqui está interferindo no material. Será que isso aqui é de fácil remoção? Será que isso aqui vai necessitar de produtos químicos para sua retirada? Então, adicionar esse fenômeno químico ajuda a explicar o porquê isso aqui é mapeado como uma patologia. Inclusive, está bem colocado aqui que a causa é justamente a questão antrópica da ação humana. Então, eu acho que esse fator é muito importante destacar. É. Só um comentário que eu ia fazer por cima, que eu fiquei bem impressionado com essa FID-10, né, da vegetação na cobertura, que eu fiquei impressionado com o tamanho da vegetação sobre essa cobertura, porque, além de tudo, eu fico pensando no peso que isso aí está gerando sobre a cobertura e como essas raízes elas já se infiltraram por dentro da estrutura, porque para ela estar sobrevivendo, ela está buscando água, né? Então, quanto maior ela está necessitando de mais captação. Então, isso aqui, a degradação que isso aqui está gerando para a cobertura como um todo e para a estrutura, de fato, é um defeito que está além da drenagem, que você pôs a drenagem aqui, mas eu vejo que isso aqui tem uma questão estrutural, uma questão de sustentação, de, de saúde da estrutura muito séria, né, que realmente precisa de ser uma conduta imediata, porque realmente um porte muito alto para a cobertura que nem foi pensado como uma cobertura verde, né? Inclusive que já foi bastante modificada, que a gente vê pelas imagens, né? Que aqui fala muito sobre isso, de como a gente é importante ver as coberturas, porque se você não vê isso aqui como por drone, ver por cima, a gente jamais imaginaria que a cobertura tivesse essa situação, fora os acréscimos que ela teve de patologias. É, e aí, o último comentário desse capítulo é sobre o quadro final, né? Que eu acho que, para ficar mais equilibrado, para você dizer assim, porque como esse quadro, qual é a ideia desse quadro? É você ver ele e dizer assim, ó, nessa casa aqui, o pior é isso. Então, eu acho que a intervenção tem que ser imediata nisso. Para ficar mais claro isso, eu deixaria a cobertura como um estado mais alerta, porque você colocou alguns pontos em estrutura em ruim, né, em grave, como, por exemplo, nas vigas e nas lajes, que eu acho que pelo que você mostra nos mapas, são questões mais pontuais, que dá para ficar meio que no regular ainda, que são de fácil reversão. Claro, existem situações que está bem mais degradado, né? Que a gente vê que está tudo mais exposto, está à beira do colapso. Então, para ficar mais evidente de que a cobertura aqui é o seu pior problema, talvez você priorizar o ruim para a sua cobertura. E, e deixar mais claro isso, para até quando for passar isso para o gráfico ao lado, ele ficar mais evidente de que isso aqui, a estrutura, ela não está assim tão à beira do colapso, a cobertura ela está mais urgente de uma intervenção. As minhas observações, eu pautei bastante nesse capítulo 4, né, que a gente tem mais contato com isso. O capítulo 5, eu gostei muito dele, do prognóstico, ele está bem claro, ele está bem embasado, né, de como você construiu a sua diretriz de intervenção, e principalmente no aporte que você teve, né, das intervenções através da Beatriz Kiel, e está bem ilustrado também. Eu gostei muito dos esquemas, porque ficaram esquemas muito didáticos, né, de você ver o problema e saber como trabalhar. Então, está bem claro, ó, a patologia está assim, você vem lá com o inibidor de corrosão, faz isso, fecha assim e deixa assim. Então, eu acho que ficou claro, porque se você põe isso só em texto, a gente tem que pensar o quê? Muitas vezes, quem vai tratar a patologia é o próprio morador, é quem está ali no dia a dia, não é um arquiteto, não é um engenheiro que vai sempre estar lá para fazer isso. Então, eu acho que você fazer esse manual mais visual ajuda a pessoa que está lá no dia a dia, ela conseguir fazer a sua própria reparação, porque a gente tem esse papel também de instruir isso. E justamente por isso, é, eu coloquei como como único comentário nesse capítulo, quando você traz ao plano de manutenção programada final, né, o quadro 6, que é o quadro geral, que eu senti a necessidade de você colocar mais uma coluna, justamente explicando quem seria os responsáveis por fazer cada coisa dessa.
porque pelo que eu fui olhando aqui, tem coisas que você consegue, enquanto leigo morador, identificar, mas tem coisas que, às vezes, a pessoa que não tem conhecimento pode ver, sei lá, uma patologia grave e não achar que aquilo ali é tão grave. Então, como tem frequências de inspeção anual, trimestral, semestral, sei lá, de repente, há necessidade, sim, de um profissional especializado e de tanto e tanto tempo ver aquilo ali, porque existem patologias, né, que a gente vê que elas podem falar muito, mas para quem não entende, às vezes pode ser algo mais banal e a pessoa vai deixando. Então, como está prevista aqui uma ação preventiva por períodos, talvez só deixar claro quem é os atores que vai fazer isso. Se isso aqui pode ser um morador, se para isso aqui tem que ser um profissional de uma área especializada, não sei. Até para as pessoas também não acharem que elas vão ter que fazer tudo isso e sem ter essa noção básica. Porque tem tipos de ações diferentes, né? Tem coisas mais simples, como você fazer a remoção de folhas, a desobstrução de tubulações, mas tem questões mais detalhadas e mais precisas, como, por exemplo, a recuperação de fissuras, né? Que você vê que é um procedimento mais elaborado. É, eu gostei muito do seu final aqui sobre esse quadro geral de você trabalhar com essas três fases das diretrizes, né, da emergência, a implementação e a sustentabilidade, que mostra que a gente não está também propondo que faça tudo de uma vez, mas é você definir prioridades do que fazer, né, de ter esse foco e de quais elementos eles precisam ser focados primeiro. Porque não adianta fazer um quadro gigante de intervenção e chegar lá e as pessoas vão ficar perdidas, sem saber o que fazer primeiro, até porque ninguém tem recurso assim infinito de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente sabe isso por nossas casas, né? A gente sempre, às vezes, vai priorizando trabalhar em algumas coisas para depois fazer as menos graves. Então, fazer isso, né, de definir fases emergenciais, é muito importante para você ver. Ah, o plano, ele detalhou tudo, mas ele fala que você, se você quiser começar a intervir logo, faça primeiro por isso aqui. E aí você vai tendo justamente essa ideia de uma visão programada, e não tacar tudo como um plano e deixar que a pessoa se vire como bem quiser. Até porque quem não tem o estudo da obra assim mais aprofundado não vai saber nem qual é a prioridade de fazer o que sobre essa residência. Mas é isso, Rudan, eu não vou me prolongar muito, né, que a gente vai ter que escutar a Tassiana também, mas no geral é isso. Eu achei o seu trabalho muito bem amarrado, ele conseguiu, o que a gente sempre espera, né, de propor de conseguir fazer o que ele se propõe no começo do trabalho, no objetivo, e você conseguiu fazer isso de forma muito bem representada, né? Não só pela questão da diagramação, mas a forma como você apresentou o seu texto. Eu acho que ele ficou muito claro, né? E ele ficou muito bem substanciado, porque você ter essa análise que você fez para poder mostrar essa diretriz, mostra que a diretriz ela não nasceu do nada, né? Ela tem um embasamento todo sobre a residência que você consegue justificar o porquê você trabalhou tais coisas. Então, eu acho que um erro muito grande hoje é as pessoas quererem fazer projeto de intervenção, querer se meter a estudar as coisas, sem ter essa base de estudo anterior. Então fica tudo muito no achismo, fica tudo muito assim, porque eu acho que o certo é fazer isso, porque a Beatriz que fala que é para fazer assim. E eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que as metodologias elas existem para você ter esse fundamento e você ter esse caminhamento, não para ser uma lei, né? Não para ser uma regra fixa. Então eu acho que você conseguir ao final do seu trabalho ter tido essa visão crítica, né, de analisar a casa e você propor coisas em cima disso demonstra essa importância do seu trabalho nas suas conclusões. Então é isso. Muito obrigado. E aí eu estou disponível para quando você precisar, né, tirar algum esclarecimento, alguma dúvida sobre o arquivo, eu me mantenho à disposição, viu? Obrigado. Ótimo, Ivanilson. Ótimas observações, e o bom, porque Ivanilson está bem atualizado, né, dessas questões, da tecnologia da arquitetura, dos diagnósticos, de prognósticos, e do embate entre teoria e prática, né, porque realmente não adianta ficar, não é, Ivanilson,
com tanta teoria, e quando a gente vê problemas imediatos que têm que ser resolvidos para evitar até que coisas piores aconteçam. E realmente eu acho que Sim. quando o Rudan partiu para o voo de drone, né, que a gente orientou a nossos 3 alunos que vão defender agora, para que usassem, né, essas ferramentas, isso é importante, porque realmente a questão da cobertura é uma coisa que nos impressionou bastante, com aquela árvore nascendo, né, na Sim. laje da coberta. Mas a gente fala no final, eu vou passar a palavra para a Tassiana, agora nossa membro interna, certo? Para as colocações. Depois a gente retoma as discussões. Então, Tassiana, contigo. Oi, bom dia, né, a todos novamente. Vou começar agradecendo a Caqui e a Rudan pelo convite, né, agradeço hoje participar aqui. Fico feliz também de reencontrar alguns ex-alunos, né, a gente aproveita esses momentos também para ver e ficar feliz, né, com o caminho que vocês estão seguindo, trilhando com muito profissionalismo e qualidade. Então, parabéns não só ao Dan, né, mas aos colegas presentes. Iniciando, né, às vezes é bom ser a segunda fala, digamos assim, porque a gente vai riscando na listinha coisas que poderia falar, não vou repetir. E realmente, alguns pontos que Ivanilson observou, eu acho que são bem específicos da área, e aí não foram observados por mim, eu considerei até um aprendizado. Porém, outros, eu tinha colocado aqui também como observações, perguntas, sabe, Rudan, para fazer para você, se não seria possível, se não seria viável, né, você acrescentar ou explicar melhor alguns pontos. E aí, quando eu vi que Ivanilson tocou, né, nessa mesma problemática, eu vi que foi algo realmente que não foi, digamos, algo da minha cabeça, algo realmente que você pode esclarecer melhor no seu TCC. Não tirando o mérito dele, é um trabalho que tem uma fluência ótima de leitura, a gente começa a ler e fica curioso com os próximos, né, capítulos que virão. Eu, quando estava lendo o seu TCC ao longo da semana, um amigo meu, arquiteto daqui de Campina Grande, foi falar comigo e eu disse, olha, eu estou lendo o TCC de Rudan, né, ele está trabalhando, analisando uma casa de Geraldinho Duda. Aí ele, oh, meu Deus, eu quero esse trabalho, passe para mim, por favor. Eu disse, com certeza. Ele disse, já vou enviar para o neto dele esse projeto, né, porque ele tem um contato muito próximo. Disse, eu posso? Eu disse, vou perguntar, mas acredito que sim, né. A gente, TCC é trabalho acadêmico, quanto mais a gente consegue, né, avançar e que ele tenha um alcance maior de pessoas que possam fazer essa leitura, ele também é professor da Unifacisa, eu digo, é interessante também mostrar lá para os alunos. Então, assim, só para você ver como a temática, né, é interessante e como desperta a vontade de outros arquitetos aqui de Campina Grande de poderem também fazer essa leitura, né, e conhecer o trabalho que você fez na residência Cavalcante. Como eu disse, eu vi fluidez no seu texto, pouquíssimos erros ortográficos. Então, você fazendo uma leitura mais tranquila, agora no final, uma revisão, você consegue fazer essas pequenas correções, não desmerece em nada o seu trabalho, como são muito poucas, é porque ele está tão bem representado graficamente, eu adorei as suas imagens, então eu acho que fazendo essa segunda leitura, né, essa última leitura com mais tranquilidade, só vai melhorar ainda mais a qualidade do que você apresentou hoje, né. A única sugestão que eu faria é porque eu achei alguns parágrafos muito longos, e aí dificulta um pouco a leitura para algumas pessoas. A gente tenta manter uma harmonia, né,
no tamanho dos parágrafos, para que você tenha uma leitura com uma maior fluidez. Com relação, Rudan, ao seu objetivo específico, o terceiro, como o Ivanilson falou, eu acredito que seria interessante, né, dentre as sugestões, que você realmente mudasse, porque ficaram muito próximos, muito parecidos. Eu acho que se você conseguir, né, escrever com uma outra leitura, uma outra linguagem, talvez facilite as pessoas de entenderem que ele vai auxiliar no alcance do seu objetivo geral, e que ele não seja uma confusão com relação ao mesmo, tá? Deixa eu ver mais aqui que eu coloquei. Eu saí riscando umas questões aqui, tinha uma outra até que eu coloquei aqui. Cadê? Já risquei. Outra observação que eu tinha colocado, que eu acho também interessante você reforçar, é a questão do reuso ou da adaptação. Realmente, um terreno tão grande, um lote tão grande, a gente pode edificar sem demolir, né? A gente pode unir o útil ao agradável, a gente tem isso muito visível, né? A gente tem o antigo e o novo ali unidos, e de maneira que você tenha conservação e você tem um reuso sem interferir, né, no modelo original. Então, eu acho que você pode reforçar essa questão, né, como uma das possibilidades de adaptação da residência Cavalcante aos tempos modernos, digamos assim. E essa especulação imobiliária que a gente sabe que tem é real, e que a gente luta diariamente contra isso, né? Que o patrimônio ele seja valorizado da maneira devida. Indo para cadê aqui? Os FIDs, né? As suas identificações de danos. No FID 1 eu coloquei aqui, se não seriam as duas, que foi justamente, eu acho que mais ou menos como o Ivanilson falou, né, a questão da sujidade, que eu fiquei olhando nas imagens, e a questão da crosta negra, se não seriam as duas questões que estariam ali presentes, que você poderia reforçar, né, em uma imagem o que seria e na outra o que seria. Fiquei chocada com a cobertura também, a vegetação, quando o Caqui falou uma árvore, foi a sensação que eu tive quando eu vi a primeira imagem, eu disse, o que é isso, uma árvore? Como é que nasceu aí? Aí depois a gente vê que não é uma árvore, mas realmente é uma vegetação já de médio porte. Né? E realmente as raízes, eu fico imaginando que elas já estão ali causando outras questões, outros problemas de patologias que podem ser bem graves, né? Então, é emergencial essa correção da coberta, até para que se possa resolver, né, outras patologias, de maneira que elas sejam, no quesito tempo manutenção, né, viáveis. E aqui, né, eu coloquei essas questões aqui, como eu disse, não adianta estar repetindo, eu passo até para você depois, Rudan. Como eu disse, gostei, eu vi um sentido, eu vi um início, um meio e um fim, você conseguiu cumprir, eu acho que para um TCC, né, a gente não pode esquecer que é um trabalho de conclusão de curso, você cumpriu muito bem todos os critérios que a gente avalia, né, num trabalho de conclusão de curso, que é diferente de uma dissertação, que é diferente de uma tese, né, é uma evolução, e eu vi em você hoje que você tem, né, essa veia aí voltada para a academia, eu acredito que você vai ter em mente, não sei, um mestrado e futuramente um doutorado, se não, pense nisso, né, a sua escrita, a sua linguagem técnica, o uso correto dos termos técnicos é para parabenizá-lo, né, Caqui? A gente às vezes encontra os alunos escrevendo como se fosse um diário, e não é um trabalho acadêmico, é o que precisa de uma linguagem mais culta, e você fez uso disso,
Então, parabéns, não só a você, mas também a sua orientadora. Sei que ela foi essencial no desenvolvimento do seu trabalho, e vocês dois estão de parabéns, viu? Obrigada, Tassiana. Tá. E antes de passar para o Rudan, eu vou só arrematar uns pontos, Rudan, tá certo? E que também é um momento que eu tenho de fazer o fechamento do ciclo do Rudan, como meu ex-aluno e como ex-monitor e pesquisador voluntário do Grupal, que trabalhou com a gente, trabalha, né, em tantas ações educativas, da revista, da Arquitetura de Lugar. E é muito legal ver o amadurecimento do aluno, né, ao longo de sua trajetória acadêmica. Rudan já está no curso, já tem alguns anos, ele é de uma turma já um pouquinho mais antiga, né, do que essa, 2 anos, não sei bem, né, Rudan? Mas, assim, e a gente pegou um momento de aulas também da pandemia, Rudan sempre trabalhou junto com o Marcos Formiga, que está aqui com a gente, também com o Leomar, era uma equipe, né, dos meninos de Projeto 5, Projeto 6, certo? Assim, eu sempre observei o Rudan, no começo ele estava um pouco disperso, e aí eu ficava chamando a atenção dele em projeto. Rudan, eu estou de olho em tu estás faltando, tal. Porque eu vi um potencial grande no Rudan. Ele era muito bom em projeto, e as soluções projetuais dele, gráficas, os 3Ds. Eu notava a mão do Rudan ali, porque a gente vê, né, na equipe o que cada aluno faz. O professor sabe o que cada aluno do grupo faz. E eu dizia, poxa, o Rudan tem um potencial tão grande. E engraçado, porque eu descobri outro potencial no Rudan, a veia histórica. O Rudan gosta de ler, ele gosta de história, ele foi meu monitor, certo? Eu acho que foi 1 ou 2 vezes, nem me lembro, Rudan. E eu via, assim, o Rudan com uma curiosidade também, ele gosta muito de viajar, ele é um rapaz viajado, ele vai para as cidades e comenta que aqui eu estou visitando não sei o quê, a gente se fala, eu estou aqui na cidade tal, estou vendo isso. Eu acho legal essa curiosidade que o Rudan tinha, né, como estudante de graduação, em estar conhecendo os lugares, em gostar de história, em dominar ferramentas digitais. Então, o Rudan tem um perfil muito completo. E, realmente, eu acho que o Rudan ele é um aluno para ir adiante. Ele não é um aluno só de ficar satisfeito com a graduação, né, e trabalhar no escritório, só isso. Não, eu acho que Rudan ele tem, sim, uma veia, Tassiana e Ivanilson, acadêmica. Eu acho que ele tem maturidade para fazer um bom projeto de mestrado e se capacitar, porque a gente sabe que hoje a graduação não é um fim, ela é um meio, né, para outros patamares, e que é só o começo de uma outra jornada. E a gente nota essa maturidade construída ao longo dos anos, na trajetória do Rudan, dos interesses, de olhar, de ver, de participar. A maior parte das viagens de estudos que eu fiz com as turmas, o Rudan estava. Fora isso, ele ia com a família, com ele mesmo, atrás dessas informações. E que legal ver um aluno preocupado em preservar o patrimônio histórico moderno, que realmente tem passado grandes riscos em todas as cidades brasileiras, né? Principalmente as residências, que são tipologias privadas, não são públicas, são de famílias, e o domínio que o Rudan tem em dizer, essa residência da minha família,
dos meus avós, como que eu posso contribuir nisso? A gente tem visto Campina Grande muitas demolições de casas modernas, no bairro da Prata, né? Agora no Alto Branco também. Então, vai se espalhando. A Prata, coitada, já quase toda demolida. Ainda bem que a gente tem esse trabalho no Grupal de resgatar essas casas modernas, mas a gente vê a quantidade de descaracterizações, demolições. Então, essa pertinência de escolher uma obra, né, que tem esse vínculo afetivo, o domínio, porque ele conviveu nessa casa, é da família dele, um tio mora lá, tem todas as questões administrativas de gestão da conservação, né? Mas é muito importante que um aluno, saindo da universidade, tenha esse olhar, porque vai ser mais um profissional no mercado, né, com essa visão que arquitetura e patrimônio estão sempre juntas, certo? Então, construir isso ao longo de um tempo. E também, eu admito, o desafio que foi do Rudan, foi da Deise e foi do Elton, como a gente vai ver, né, ao longo do dia em outras bancas, e a gente fazer essa orientação mesmo eu afastada, no final agora, para a capacitação. Mas os meninos já vinham conversando comigo, a gente já vinha desde tempos, né, com esses objetos. E agora foi mais que um arremate. Algumas coisas acabaram passando, e eu gostei muito da análise do Ivanilson, né, porque essa parte da anamnese estava muito bem revista, né, a parte de aporte teórico, realmente, Rudan, eu acho que faltou puxar o link, que é Casa de Ferreira Espelho de Pau, trazer essa parte do moderno da Escola do Recife, que você tem em todos os livros, Modernidade Tropical, Arquitetura do Sol, né, que você pode trazer aquela discussão do moderno em Pernambuco, porque Campina Grande, a gente tem visto isso, estava diretamente ligada com essa modernidade. Então, acrescentar, Rudan, no aporte teórico lá do item moderno, quando terminar lá a questão nacional, trazer meia página, entende? Uma página falando da escola do Recife. A gente tem vários artigos sobre isso, Rudan. E no Modernidade Tropical tem um capítulo da Paraíba, tá? Aquele da capa do Mondrian com o Cogó, que o Ivanilson criou, certo? Que tu podes puxar dali e referenciar. Para ficar todo redondinho, certo? Eu acho importante. Eu acho também, porque eu não revisei a sua parte, essa, que realmente aquele mapa de topografia, Rudão, ele está fora do lugar. Ele é lá na dimensão espacial externa. Tira ele ali da tectônica, porque realmente não tem nada a ver. É só puxar para lá, é só mover, certo? Porque realmente a tectônica, a gente sabe que é estrutura, cobertura, peles, detalhes, materiais, aquelas coisas, certo? E aquele mapa você puxa lá para frente. Eu vi no teu slide, e a gente está fazendo aí, né, a pesquisa sobre as casas do Armando, e a gente trabalha muito essa coisa das manchas, que Ivanilson falou, porque também está na pesquisa. E eu sempre procuro puxar, Dan, a dimensão funcional para perto da dimensão espacial interna. Então, quando tu acabar a dimensão espacial interna, tu muda ali, Rodan, tu puxa o funcional para ali, tá? Aí tu pode deixar formal e tectônica, ou tectônica e formal, porque forma e tectônica tem mais relação. Agora, puxa um funcional, porque senão ele fica muito distante. E no slide, tu esquecesse. Tu botou lá dimensão da conservação, quer ver? Passa. E tu colocou semântica pragmática, tananã, e ali era dimensão funcional, certo? Lá no slide, aqui. Então, eu queria até que tu consertasse também a apresentação, porque eu vou deixar salva, e outros alunos podem usar como modelo, e lá no texto, você puxa para a dimensão funcional,
para a sequência da dimensão espacial interna. Beleza, Rudan? Tira aquele mapa lá da tectônica e puxa para a dimensão espacial externa. Na questão do diagnóstico com as FIDs, realmente tem que ter cuidado só numa coisa, porque, que inclusive Ivanilson falou, quando você analisa os corrimãos, você está analisando o elemento corrimãos, aí desplacamento de placa, sabe? Então, você está analisando o piso, a laje ou corrimão. Aí tem que ter cuidado, porque o elemento analisado, Rudão, todo o texto dos sintomas, da origem, dos fenômenos, tem que ser referente somente ao elemento que está sendo enfocado. Porque senão fica estranho. Como é que vai ter desplacamento de um corrimão se ele está uma estrutura metálica, certo? Ali é só corrigir. Por quê? Vai gerar outra FID, a questão do piso, que a estrutura deve ter entrado água na armação e deu olha às vezes eu uso uns termos meio coloquiais, olha o pipoco da estrutura, da armação. Ela infiltrou água no ferro e aí ela deu uma reação, né, na estrutura que está despregando o piso. Agora, eu fico vendo, sabe, que no dia a dia, convivendo com pessoas, quando eu estava no almoço, num apartamento, e a moça me disse, nossa, minhas janelas não estão abrindo mais. E ela achando que era a questão da janela. Eu falei, não, isso é a estrutura que está flertando e os vidros estão emperrados. Como acontece com a verga de porta? Agora, gente, o povo é tão teimoso. O povo é tão teimoso que a gente fala as coisas, as pessoas não acreditam. O piso da casa desse pessoal, um apartamento alugado, está soltando os porcelanatos, estão, tipo, sabe, como se estivesse faltando tinta de dilatação. E ele disse que o pedreiro falou que era o piso de porcelanato que tinha inchado, olha só, e que estava soltando. Eu digo, meu Deus, isso aí, com certeza, está tendo recalque, né, no piso. A estrutura se movimenta, não tem junta de dilatação entre o piso, e o piso, bum, incha e solta, porque os materiais esfriam, esquentam. As mudanças climáticas, que Ivanilson aqui falou, que inclusive a gente colocou até no evento que a gente está organizando, do Docomomo Norte e Nordeste, um eixo, modernidade e mudanças climáticas, porque a quantidade de chuvas, a quantidade de mudanças de temperatura nos materiais, eles vão gerar reações como eu estou vendo. É viga flertando, é piso inchando, armações pegando muita água, isso causando problema. E aí, só, Rudan, na entrega, eu acho importante só revisar as FIDs direitinho para ver se a conduta e o sintoma está batendo, porque às vezes pode acontecer isso, como aconteceu naquela dos corrimãos, mas são correções pequenas, certo? Realmente, vocês estavam falando, eu estava com o TCC aqui aberto, e naquele quadro geral, né, a cobertura, realmente, ela tem que ser um alerta máximo. Inclusive, Rudan, no gráfico, né, deixa eu ver se eu vou ali, tu pode abrir o gráfico aí, Rudan, na apresentação, só para a gente ver uma coisa? Porque onde é que tu vai corrigi-lo? Abre aí o slide, por favor, da tabela. Aquela tabelinha vermelho, amarelo e... Rudan? Cai. Está tentando, Rudan. A internet está lenta. Vou colocar aqui.
Tá bem. Aqui. Tabela? Pronto, essa aqui. Horda. Após as nossas sugestões e análises, certo? É público e notório que o problema maior, certo? Por incrível que pareça, você botou aqui 40% estrutura. Mas não é, certo? O que causa mais problema, Rudão, é a cobertura. Todos os problemas estruturais que essa casa tem, a gente tem visto isso na Casa Bros, Ivanilson tem ido comigo nas visitas, certo? Aqui em São Paulo. Todos os problemas que vão gerando danos, a maior parte se inicia nas cobertas. Por isso que é importante. E você viu, com os voos de drone, que a gente viu as imagens, a quantidade de retalhos de telhas, de vegetação, né? E aquela árvore de pequeno porte, mas é uma árvore, Tassiana, é uma árvore de pequeno porte que está crescendo. E incrível, porque, como eu sempre digo para os meus alunos, o povo vai ao chão, mas não vai ao telhado. Não limpa o telhado. Os telhados ficam esquecidos. A gente viu isso na obra do Lelé, vê isso na obra do Brother, vê na obra de todo mundo. Raramente as pessoas sobem no telhado, só retelha, mas não limpa drenagem, não limpa a calha, são folhas, né? São fezes de pássaros que trazem sementes e a árvore cresce. E tem gente que faz, ai, que lindo, que bucólico. Mas a vegetação é um perigo. Aquelas raízes ali realmente devem estar buscando água através dos canos. Deve estar assim, a laje, coitada, toda acabada. Então, Rudan, vamos dar uma consertadinha aqui, nesse telhado e nessa laje. A gente pode botar como regular os demais e deixando o vermelho, está meio alaranjado, bora botar um vermelho mesmo, certo? Do estado dessa cobertura, porque realmente ela é o problema maior dessa estrutura. Para a gente consertar essa parte aqui, tá joia, Rudan? Só nesse gráfico e aqui nesses percentuais, Perfeito. quando a gente mudar aqui, que vai ter uma mexidinha. No prognóstico, eu achei o prognóstico do Rudan, e eu confesso para vocês que o Rudan fez essa fase do prognóstico, a gente conversou sobre, mas ele montou o finalmente, praticamente sozinho, porque a gente estava com um cronograma muito apertado, e coincidiu com minha viagem a Porto Alegre, né, essa última revisão. Mas, Rudan, eu acho que você foi bastante claro. Eu fiquei impressionada. Eu disse, nossa, Rudan arrasou aqui nesse prognóstico. E ele estava na dúvida, Caqui, será que meu prognóstico ficou bom? Será? Ele estava preocupado. Aí eu fui ver o prognóstico e está muito claro, está muito objetivo, Rudan. E agora, realmente, bota naquela tabelinha do plano, que está na página... Aí, deixa eu ver aqui, eu anotei a página do plano, do TCC, peraí. Página 249. Na página 249, esse plano de manutenção é um mini plano, né, Ivanilson, de plano de conservação. Mas, porque hoje, Rudan, né, a gente tem nas especializações, tal, planos de conservação, que, inclusive, eles estão sendo um pouco criticados, porque às vezes ficam muito no plano teórico e na prática, né, a Casa de Lina, da Lina, o MASP, a FAO, a Casa Oswaldo Cruz, são 4 planos muito bem feitos pela Fundação Goethe, Keep Morgan, certo? Só que eles são criticados apesar de serem tão bons, né? E eles são bem profundos, mas eu acho também muito teórico e pouco prático, porque realmente o patrimônio hoje, ele urge por ações de conservação mais práticas. E a gente tem visto isso nos eventos que a gente tem participado, uma falta de conhecimento
que eu digo aqui para vocês. As pessoas precisam estudar muito sobre conservação, né, Ivanilson? A gente tem sentido um distanciamento, que não é de hoje, da arquitetura com a engenharia civil. Não dá para trabalhar separado dos engenheiros civis, das engenheiras. E digo mais, até das formações de química, como a nossa supervisora Cláudia. Porque, gente, hoje, para a gente propor conservação de patrimônio, realmente não tem que ficar, porque Brand disse isso, Carbonara disse aquilo, blá, 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 blá. A gente tem que ser objetivo e dizer como é que eu vou consertar esse telhado. Eu vou fazer o quê? Né? E eu acho que o Rudan, ele teve essa preocupação prática, né? Realmente, fica importante, eu acho que entrar uma quarta coluna com a gestão, quem vai ser feita, né? Quem vai fazer, se é profissional, se é usuário, porque a gente tem passado isso. E tem algumas coisas que têm custo, né? E, mais uma vez, eu lembro dessa casa que eu estou analisando agora, terminei a capacitação e vou começar o pós-joc nela. E é impressionante, porque casa é telhado, realmente. E aí, quando a gente vai aqui, sistema de drenagem, tal, vem tudo como uma consequência, né, uma bola de neve desse processo. No outro slide, pode passar, Rudan, da tua apresentação, né? E então, esse plano, a gente adicionaria aqui, não é, Ivanilson, uma quarta coluna com esses agentes, pode ser depois da ação preventiva, pode entrar aqui, certo? Pode passar, Rudan. E pode passar. E esse diagrama eu achei fantástico, Rudan. Ficou muito bom. Ele está muito didático, muito claro, né? Porque é isso que a gente vê nos imóveis. Tem aquela questão emergencial, que tem que ser feita logo. Aquela tipo estanca, ela faz uma estanqueidade daquele dano, para que a coisa não piore. Por exemplo, Rudan, liga para o teu tio, por favor, e pede para cortar aquela árvore, né? Antes que ela cresça mais, porque tem certas coisas que são emergenciais, entende? E ver, isso aqui também ficaria legal, Dan, mas pode ser em outra etapa de um mestrado, em tecnologia da arquitetura, que eu acho que ele pode ser pensado para isso, que é, Rudan, fazer um cronograma em cima dessas fases, entende? De um planejamento com o tempo. E quanto tempo eu posso fazer isso? Porque, Rudan, às vezes, 6 meses é muito para um dano. E se a gente não cuida, pode trazer, sabe, efeitos bem perigosos. Mas, então, é isso. De uma forma geral, eu acho que o trabalho ficou, assim, bem legal. Taciana, de certa forma, complementou o que o Ivanilson colocou, chamou atenção para outros pontos, e o Dan conseguiu fazer 285 páginas de puro conteúdo. Essas questõezinhas de busca, de ajuste, é normal, Dan? Você agora vai ter um tempinho para ajustar isso, né? E depositar e mandar correto, porque eu tenho que sistema siga, um monte de coisa, certo? Para esses pequenos ajustes. Eu vou passar a palavra para você agora, e aí, na sequência, a gente, como tem poucas pessoas, eu peço para vocês saírem e a gente fica aqui e vocês voltam, tá bom? O Dan. Certo, perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a professora Tassiana e ao Ivanilson, né, por terem aceitado participarem dentro dessa banca, né. Obrigado mesmo pelo tempo, pela leitura que vocês fizeram e pelos comentários, né. Eu vou fazer, sim, esses ajustes, né, essas... Isso são sugestões, né, que são realmente fundamentais para que o trabalho fique mais
redondo, fica mais completo e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Agradecer a Kaki, né, pela paciência durante toda essa orientação, que foram quase 2 anos, se não me engano, até o dia de hoje, né? Desde o momento que eu solicitei pessoalmente, né, o direcionamento dela até o dia de hoje. Então, obrigado mesmo, por tudo mesmo, sim. Sobre as perguntas, né, alguns questionamentos que eu pude pegar aqui, mas qualquer coisa eu posso pegar a gravação da defesa, né, para ajustar melhor. Por exemplo, a pergunta sobre a topografia, né, que está na dimensão tectônica e não na dimensão espacial externa. Eu coloquei a topografia na dimensão tectônica porque, pelo que eu analisei no trabalho, ela é uma força construtiva e não apenas um elemento visual, né? Então, a topografia dita a engenharia, que determina o tipo de fundação, né? E a necessidade de muros de arrimo, por exemplo. Então, na retenção Cavalcante, foi o desnível do terreno que obrigou o concreto armado, né? E, e, e tectônica, né? No caso, a se manifestar com os pilotis e os grandes balanços também. Ou seja, a topografia é o que faz a estrutura se moldar e no sítio, né? Sendo o elo direto entre o lugar e o rigor e construtivo da obra. Por isso que eu achei melhor colocar na dimensão tectônica, mas eu posso realmente corrigir esse ponto. Sobre a corrosão metálica, né, que é só nos guarda-corpos e não em outra coisa, né, em outra patologia, a corrosão, na verdade, eu enxerguei como dupla, porque é mais grave não só no guarda-corpo, mas a corrosão crítica é da armadura, né, o que são os vergalhões de aço, e está internamente ligada ao concreto das vigas e lajes de balanço. Então, essa patologia estrutural que está causando a desagregação do concreto e a minha prioridade, no caso, né? Então, a corrosão nos guarda-corpos e corrimãos é a corrosão superficial, né? Ela afeta a segurança e a estética, mas não representa a mesma ameaça, talvez sistêmica, que a corrosão interna da estrutura, né? Sobre o diagrama de fases, né? Quem seria o responsável, né? Eu acho que a figura responsável pela gestão do plano de manutenção programado, por exemplo, que eu coloquei, né, não seria um morador atual, né, que é o meu tio que mora lá, mas assim, porque dado o quadro de saúde desse meu tio, né, que mora atualmente, ele não possui condições de assumir essa complexidade administrativa, né, tanto técnica como financeira também, que um projeto dessa escala exige, né? Então, ao meu programa de fases, né, eu delimitei que a gestão inicial seria de um gestor de projeto externo, né, e delegado pela família e pelos herdeiros. Então, essa pessoa deve ser um membro da família ou um profissional contratado à anuência e dos herdeiros, né, cuja função seria estritamente administrativa, né, e de fiscalização técnica, né, garantindo que as ações emergenciais e a primeira fase do reuso adaptativo sejam executadas com rigor, né? Então, essa delimitação é o que garante digamos assim, a operacionalidade, né, do meu plano, né? E assim, como comentário final, né, o que eu posso falar é que depois dessa pesquisa, né, e também dessa como parte da família, né, minha convicção sobre a necessidade dessas intervenções da casa é absoluta, né, porque o diagnóstico provou que o risco não é teórico, né, mas sim uma crise física estrutural iminente, né, porque intervir não é apenas uma opção estética, né, mas um ato de responsabilidade com a história até da arquitetura moderna, né? E, acima de tudo,
para com a integridade física do nosso patrimônio familiar, né? Então, a proposta que eu fiz, né, de reuso adaptativo e o plano de manutenção e programada são, para mim, assim, a única forma de transformar, né, a herança de uma crise em um ativo sustentável, né? E garantido que o legado dessa residência possa, enfim, né, possa se continuar para as próximas gerações, né? Então eu acredito que esse trabalho não é um ponto final, né? Não é um ponto, aliás, ele é um ponto de partida, porque o que eu posso fazer agora é transformar esse plano, né, que é acadêmico, né, puramente acadêmico, em um plano prático, né, apresentar todo esse diagnóstico que fiz e o plano de reuso e tudo mais para toda a família e paterna, né, no caso, que é muita gente, e buscar o consenso entre os herdeiros e para unificar a gestão, né? Então eu acredito que seja isso, né? O comentário final que eu posso fazer. Tá certo, Rudão. Pronto. Então, como diz um aluno nosso, né, Tassiana, dito isto, eu peço para que fique na sala Tassiana, eu e o Ivanilson. Vocês se retiram um pouquinho, gente, e daqui a pouco vocês voltam. Bom, após aqui a reunião interna dos membros da banca, a professora Tassiana Araújo, e do arquiteto e doutorando Ivanilson Pereira, certo? Nós deliberamos pela aprovação do RUDAN como, né, concluído essa fase de exame de TCC, né, um futuro arquiteto. Parabéns, RUDAN, a gente fica muito feliz com a sua conquista. A gente vai te dar um tempo, né, legalmente, dentro da resolução, que são 30 dias úteis, e aí a gente estava vendo essa questão do calendário, Rudan. A Ciana alertou aqui que teria que fazer até sexta, quando começa o recesso oficial, 19, ou você pode deixar para entregar no dia 26 de janeiro, quando voltar o período, certo? Agora, a gente só alerta, dependendo da sua vida acadêmica posterior, seleção de mestrado, essas coisas todas, se você quiser participar, eu oriento, Rudan, que não deixe muito para depois. Que o ideal é você Certo. já pegar essas orientações que a gente deu, certo? Que são aquelas correções dos itens que eu só vou formatar para a ata, mas que você já tomou nota, né, da questão do objetivo específico, do item 3. Inclusive, Rudan, só reforçando aqui, você foca na proposição daquele produto da tabela, do quadro. Entende? Propor um quadro de manutenção, aí destrincha, tá certo? No item 3, tá certo? O aporte teórico, você fazer um aditivo no texto sobre a modernidade da Escola do Recife e o vínculo de Campina Grande com Recife nessa discussão. Aí tem aqueles textos que a gente já comentou, para não ser repetitiva. Na anamnese, na dimensão funcional, você puxa, sai lá de trás, que ela ficou mais no final, puxa para após a dimensão espacial interna, e na dimensão externa, nós entendemos a sua defesa sobre a questão da topografia, e tem razão, só que precisa, além da dimensão externa, ter um mapa do terreno, com a topografia, com as curvas de nível, você pode usar aquele mapa compatibilizando com o corte, né, Ivanilson, da estrutura que você fez. Então, você Sim. sobrepõe esse desenho da estrutura nas curvas de nível, faz um corte, entende, do perfil, Rudan? Para explicar, porque na sua fala está bem claro,
porque ele está lá. Mas no texto não ficou para a gente. Então, aí você reforça, talvez fazendo mais uma imagem e um texto não muito longo, relacionando estrutura com topografia. Porque você tem razão, só precisa estar claro, porque não está, certo? No diagnóstico, a gente entendeu o seu ponto de vista, mas a foto não está condizente com o dano. Porque se é no corrimão, tem que ser no corrimão. Se é na armação exposta, na armação da laje, daquela rampa, aí tu tem que, a foto, tirar o foco do corrimão. Eu sugiro, Rudan, faz outra feed. Faz uma do corrimão e faz uma da laje da rampa. Entendesse? Porque aí tu explica melhor o que é a armadura da estrutura da rampa. Certo? Naquele quadro final, que a gente falou aqui também, mudar as cores do gráfico, né, do verde, do vermelho, do laranja, dos alertas, dando um destaque maior para a questão da cobertura, tá certo? E acrescentar os atores naquele quadro não é um plano aquilo. Eu não chamaria de plano, porque não é correto. O plano de conservação é um volume com mais de 200 páginas, propondo o uso e tal. E aquilo não é um plano. Aquilo ali é um quadro. É um quadro de manutenção, é um quadro de ações, de medidas protetivas, digamos assim. Para a gente usar os termos certos, porque vai que um especialista pega e vai criticar a gente. Tá certo, Rudan? Mas é isso, Rudan, nada mais. Dito isso, como diz nossos alunos, obrigada, Ivanilson, obrigada, Tassiana, parabéns, Rudan, pelo... Eu que Agora, agradeço, parabéns. Parabéns, Rudan. E, Rudan, agora é se preparar para mestrado. Pense aonde você vai, eu já conversei com você sobre isso. Aqui. Parabéns, certo? Tassiana, muito obrigada. Parabéns. Eu que agradeço, tenham um bom dia. Vocês também. E Obrigado a todos vocês. um excelente